Escalada no número de casos de síndrome respiratória aguda grave obriga a capital a decretar situação de emergência. Esse é um dos destaques do MGR com meu general Garcia Júnior, que chega com tudo. Um abraço, meu amigo. Espero que você tenha trazido a blusa de frio, porque está lascado lá fora. O senhor vai para a fazenda agora ou vai trabalhar no feriado? Não, nós vamos descer para Paris de Minas nesse momento. De folga. Curtir a fazenda. Um abraço, meu amigo. Bom trabalho. Bom descanso, querido. Para você, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do MGR, noite de quarta-feira, 30 de abril, e é exatamente isso que a gente estava falando agora, o Elbert estava dizendo. Hoje foi a vez de Belo Horizonte decretar situação de emergência em saúde pública por causa do rápido aumento do número de casos da síndrome respiratória aguda grave. A cidade é a terceira da região metropolitana a tomar a medida. Quem tem os detalhes sobre o decreto e a situação atual da capital é o repórter Luiz Casoni. Casoni, boa noite, bem-vindo. Quantos casos da síndrome já foram confirmados este ano aqui na cidade? Vamos lá. Oi, Garcia, boa noite para você e aos amigos que nos acompanham aqui no MGR. Belo Horizonte já registrou este ano mais de 1.800 internações e 122 mortes. Bom, a prefeitura aí deu esse decreto hoje, baixou esse decreto e com isso autoriza ações emergenciais, como dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços, contratação temporária de profissionais de saúde e a ampliação da carga horária de servidores com contratos vigentes. Além disso, institui o Centro de Operações de Emergências, que vai coordenar as ações da Secretaria de Saúde. A capital sofre com a sobrecarga da rede de saúde, que enfrenta altas taxas de ocupação em leitos clínicos e de UTI, principalmente os infantis. Como você já adiantou, Contagem e Betim, na região metropolitana, já tinham decretado situação de emergência também por causa do aumento dos casos e da sobrecarga nos hospitais. O decreto aqui da capital em emergência em saúde pública tem validade de 180 dias, que pode ser prorrogado de acordo com a evolução do cenário. Nós conversamos mais cedo com o subsecretário de Atenção à Saúde de Belo Horizonte. Ele falou sobre o atual momento preocupante que enfrenta a saúde aqui na capital. Vamos ver o que ele disse. A gente tem observado, então, uma ampliação do número de casos de doenças respiratórias, no município, uma doença que acomete, sobretudo, crianças e idosos, população mais vulnerável. E em função desse aumento do número de casos, sobretudo nesses últimos 15 dias, a gente, então, decreta estado de emergência. Exatamente para quê? Para que a gente possa ampliar os atendimentos à população. O decreto de estado de emergência, ele nos permite, por exemplo, ampliar serviços, fazer compras, contratar de forma mais ágil, exatamente para que a gente possa ampliar essas ofertas de serviços. A gente hoje tem um plano de contingência do município, então a gente já aumentou leitos, a gente já aumentou alguns perfis de atendimento no município, exatamente para garantir o atendimento oportuno à população. Casoni, você está aí no Hospital Infantil João Paulo II, que é referência aqui em Belo Horizonte. Qual que é a situação de momento? Bom, daqui de fora da calçada a gente vê que realmente a fila para atendimento está bastante grande. Muitas mães com crianças pequenas, a gente sabe que a síndrome afeta principalmente as crianças de até 2 anos e essa é a situação agora no início de noite de véspera de feriado prolongado. Eu conversei há pouco com algumas mães que deixaram a unidade, elas disseram que aguardaram muitas horas aí na fila de atendimento para que o seu filho pudesse realmente ser aí diagnosticado com o quadro de síndrome respiratória aguda grave. Algumas mães relataram quadro de bronquiolite e que as crianças estão tendo dificuldade aí para respirar por causa desse diagnóstico, viu, Garcia? Bom, e a gente sabe que para resolver essa situação crítica que tem aumentado cada vez mais as demandas nas unidades de saúde, a melhor alternativa, segundo os médicos, é a vacinação. E hoje, Belo Horizonte anunciou a ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade. Olha só, o imunizante está disponível em todos os 153 centros de saúde da cidade, no serviço de atenção à saúde do viajante e em 7 postos extras.
Desde 31 de março, quando a capital iniciou a campanha de vacinação, já foram aplicadas mais de 202 mil doses em crianças, idosos e gestantes. 202 mil doses. Em quase um mês de campanha, o município alcançou 24% de cobertura, distante da meta, que é de 90% do público. Amanhã, Dia do Trabalhador, não haverá imunização, mas o serviço será retomado normalmente na sexta-feira. E a gente lembra, Garcia, que o governo de Minas já tinha autorizado na segunda-feira a ampliação da vacinação para toda a população. E agora, diante do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, fica a expectativa para que o Estado também decrete situação de emergência em saúde pública, para que possa ter mais flexibilidade nas medidas para combater os casos mais graves. Segundo o painel da Secretaria de Saúde, Minas já tem mais de 6 mil casos confirmados este ano, número que é 8 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, Garcia. Então a gente está vendo aí essa crescente, essa escalada no número de casos da chamada síndrome respiratória aguda grave. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias toda essa situação. Agora, BH decretando também essa situação de emergência. A primeira cidade na grande BH foi Betim e nós mostramos na segunda-feira que depois foi a vez de Contagem devido a esse crescimento no número de casos. Algumas unidades na região metropolitana chegaram a ter 100% de ocupação nos leitos de CTI pediátricos na cidade, o que tem levado as prefeituras a baixar esse decreto de emergência em saúde pública. Então a gente reforça aqui a orientação dos especialistas que a vacinação, especialmente para os pequenos, público mais vulnerável, é o caminho para a gente dar uma freada nesses casos. E por que a gente lembra que os pequenininhos, especialmente de 0 a 2 anos, são os mais vulneráveis? É porque o sistema imunológico ainda está em formação. Por isso que qualquer vírus ali que chega na criança, ela acaba desenvolvendo essa síndrome, que começa com aqueles sintomas mais comuns de um resfriado, como o nariz escorrendo, coriza, tosse, e vai evoluindo aos poucos para febre e chega em alguns casos que a criança tem dificuldade para respirar e pode evoluir até mesmo para o quadro de bronquiolite, como algumas mães que saíram aqui do atendimento relataram para mim aqui na porta do Hospital João Paulo II. É isso, muito obrigado, Casoni. Bom trabalho para você e para a sua equipe. Hoje, dia 30, são 13 estados, mais o Distrito Federal, ou com isso em nível de alerta, ou com o nível de alerta normal para doença respiratória, ou com risco de alerta, ou alto risco. Então, assim, praticamente é metade do país. No país todo, isso como um todo agora, teve aumento das hospitalizações por causa da influenza A, que é o vírus da gripe. E a maioria, crianças pequenas. Em menor número, crianças um pouco mais velhas e adolescentes com até 14 anos, com o rinovírus. E não tem como fugir. É vacina ou então máscara para lugar fechado ou com maior aglomeração ou se estiver numa unidade de saúde. Gente, não tem muita coisa para ser feita além disso, não.